estarei lendo em hebraico e os irmãos podem acompanhar comigo em suas Bíblias. E o Maftir encontra-se em Números 28, 16 a 25. Nós não temos essa semana Parashá, porque essa semana nós comemoramos a Páscoa. Então nós não temos o estudo da Parashá, nós teremos as leituras da Páscoa, né? Então é por isso que a porção hoje é especial. Maftir fica em Números 28, 16 a 25. Os nossos irmãos que estão visitando, sejam bem-vindos. Vejo que tem muitos aqui que estão nos visitando. Que o Eterno possa estar abençoando e agraciando a vida de vocês com muita paz e alegria. Todo o procedimento que estamos fazendo aqui é um procedimento judeu, um procedimento em que nós estudamos a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Ok? Versículo 21. Vaikra Moshe lechorei siknei Israel. Vaiomer alechem miskurhu ukhu lachem tzion. Lamesrotem ren. Veskarhu rapashka. Ulkatem, versículo 22. Ulkatem agudá ezov utvem badan asher bazar. Veigatem el hamaskov. Vel shet hamaskot. Mi Hadam, Asher Basar Vetem Lot Setu, Ish Mepará Bet Abdo Boquem. Versículo 23. Veavá Adonai Ligof et Misraim, Verá et Hadam al Hamaskov, Ver Set Hamazot, Ufashar Adonai al Rapatá, Velou e tem Hamashit levou El Baterrem Ligof. Versículo 24. Os Martem El Hadavá Hashem Lecha Lecha. Ukvatha Adonlan. Versículo 25. Verraiá Kitavu El Haretz Hashes Yetem Adonai Lerken Kasher Libdiber Os Martem Et Hadová Hazot. Versículo 26. Verraiá ki Yomerro Alehem Benerhem Ma Hadová Hazot Lachem. Versículo 27. Ma Varmatem Zevá Pessa Zu Ru Ladonai Asher Passar Albat Vene Israel. Benesraim Benapô et Misraim, Ve Bantenu Itzil, Vaiokod Ha Vaiathavu. Versículo 28. Vaiku, Vaiasu, Bene Israel, Hakashe, Tzivá Adonai et Moshe, Vaiharon, Que Azu. Vamos ao Maftir, Números 28, 16 a 25. Versículo 16. O Varodesh, Harashon, Berrabá, Asaion, Larodesh, Pessa, Ladonai. Versículo 17. O Verra, Mishá, Asaion, Larodesh, Razé, Hag, Shivat, Liamim, Matsot, Yahel. Versículo 19. Números 28, versículo 18. Baion, Harishon, Mikra, Kodesh Ko Merhent Havodá Latazu. Versículo 19. Verrik Havetem Ishe Olá Ladonai Pari Bene Vekha Shenaim Veail Erhal Veshivá Keshassim Bene Shana Teminim Yu Lachem. Versículo 20. O Mikhatan Solet Belurlá Ve Shamen Sheloshá Esronim Lapá Usne Esronim Lail Tazu. Versículo 21. Saron Tas Lakeves Hayahad Lesivat
Hakesfaim. Versículo 22. Usish Hatá Errad Lerapé Elechem. Alechem. Versículo 23. Milevado Lat Hakboke Asher Leotá Hatamid Tazu Etle. Versículo 24. Kaele Tazu Laion Shivat Yamin. Lechem Ishe Rear Nihoha Ladonai Al-Olat. Hatamid Yase Venisco. Versículo 25. O Vaion Hashevi Mikra Kodesh Yaer Haken Kol Mehalet Avodá Latazu. Amém. Baruatá Dona Eloheinu Melech Haolam Ashenatan Lanu Etorato. Perdão, irmãos. Baruatá Dona Eloheinu Melech Haolam Ashenatan Lanu Toratemet Eloheinu Natabetorreno. Baruatá Adonai no terra Torá. Bendito sejas tu, eterno, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos deste a Torá da verdade e plantaste a vida eterna no meio de nós. Bendito sejas tu, eterno, que nos deste a Torá. Irmãos, nós temos aqui à frente a nossa contagem do Homer, é o Sefirat HaOmer. Então, a congregação precisa aprender a guardar os vasinhos com as flores. Que é a contagem do Homer? A contagem do Homer é a contagem regressiva para Pentecostes. A festa de Páscoa e a festa de Pentecostes, ela se torna, na realidade, uma só festa. Porque hoje à tarde nós começamos a contar 49, 48, até os 50 dias de Pentecostes. Pentecostes, então, encerra o primeiro período das festas bíblicas, que deram início ao ciclo anual dos festivais. Por isso que nós temos que celebrar Páscoa e nós temos que celebrar com alegria no nosso coração. Você pode apanhar aqui à frente, tem à sua disposição esse folder. Esse folder vai te direcionar na contagem do Homer, a contagem dos 50 dias até a Páscoa. Esse folder. Então, você apanha. Essas flores aqui, ó, não são para a contagem da congregação. São aqueles trigos ali, ó, que são a nossa contagem, que a congregação hoje à tarde, em serviço, ela faz a contagem do Homer. Essa florzinha aqui, ó, é para marcar a contagem do Homer em sua casa. Se faltar alguma, você apanha aqui e leve para você. Se você não tem, você compre lá 2 potinhos ou 2 copinhos e ponha e vai contando. A florzinha é só para te direcionar. Você tira de um e vai passando. 2º dia, 3º dia, 4º dia, só isso. Para você se direcionar e não se perder. Então, faça essa contagem numa oração, porque a palavra de Deus diz que contareis para vós. Não é contar para o eterno, contareis para vós. Os 50 dias até Pentecostes, onde ali os apóstolos receberam a ordem de permanecer em Jerusalém até que eles fossem cheios. As suas mãos fossem cheias. De quê? Cheias de quê? De autoridade e poder do Espírito. Para quê? Para a realização da obra. Não é? Então, nós precisamos fazer essas coisas. Nossos convidados que estão conosco têm toda a liberdade também de fazer. É só depois apanhar aqui todo o folder para você fazer juntamente conosco na sua casa, quando você não puder estar na congregação. Se você puder estar todos os dias, nós estaremos contando aqui todos os dias. Mas como você não pode, leve e faça em casa, que é muito importante. Essas são festas obrigatórias, que nós não temos, como dizer que nós não vamos fazer, porque são serviços e sacrifícios obrigatórios, e esse sacrifício é uma vez no ano. Não é o tamid, que é o sacrifício diário. Diário porque ele é habitual. Habitual porque são exercícios reiterados. São exercícios feitos todos os dias, que são as nossas orações da manhã e da tarde. É tamid no hebraico. Esses são sacrifícios diários, o ano inteiro. Páscoa,
e contagem do Homer, a remoção do fermento, que acaba na sexta-feira. Não é? Na sexta-feira que vem agora, dessa semana, esses são obrigatórios uma vez no ano. Então, participe. Querem que leiamos sobre a contagem do Homer? Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 23. Você tem em Números, capítulo 28. Você tem... em Levítico 23 está mais claro, porque aqui estão as festas sagradas, né? Dentro do calendário religioso, anual. A partir do versículo 15, Levítico 23, a partir do 15. Na nossa tradução está assim: contareis 7 semanas completas. No original hebraico contareis para vós. Isso muda totalmente a questão. Totalmente. Contareis para vós 7 semanas completas, a partir do dia seguinte ao Shabat, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte ao 7º sábado. Contarei 50 dias. 50 dias, está vendo? E então apresentareis nova oferta de cereais ao Eterno. Essa será a festa de Pentecostes. Das vossas casas trareis 2 pães, feitos de 2/10 de um efa de flor de farinha. O pão aqui é apresentado com fermento. Cozidos em Pentecostes, agora é sem fermento. E com oferta movida, são primícias ao Eterno. Com o pão oferecereis 7 cordeiros, sem defeito, de 1 ano, um novilho de 2 carneiros. Os holocaustos serão ao Eterno com a sua oferta de cereais, as suas libações, por oferta queimada de cheiro suave ao Eterno. Também oferecereis um bode para oferta pelo pecado, aos nossos visitantes. Nenhum sacrifício com sangue nós fazemos, porque o sacrifício do Messias, Jesus, o nosso Messias, foi perfeito e oferecido uma só vez. Então, a remoção dos sacrifícios de animais foi desfeito. Hoje nós oferecemos como sacrifícios os nossos lábios, as nossas orações, a nossa vida dia após dia diante do Eterno, renunciando ao mundo e às suas propostas para servir ao Senhor. Esses são os nossos sacrifícios diários, sacrifício de Pêssah, sacrifício da contagem do Homer, são esses os sacrifícios. Também, versículo 19, oferecereis um bode para oferta pelo pecado, 2 cordeiros de 1 ano, por sacrifício pacífico. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Eterno, com os 2 cordeiros. Santos serão ao Eterno para uso do sacerdote. No mesmo dia pregoareis que tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas casas. Está vendo? A contagem do Homer, a contagem até Pentecostes é sacrifício contínuo, é sacrifício obrigatório para você, para mim, para todos nós, para marcarmos épocas e datas, não é? Mas, irmãos, nós, antes de encerrarmos, antes disso eu gostaria de falar outra coisa. Ontem nós estávamos reunidos ali no restaurante Elos. Por que foi no restaurante que não nos deu uma comodidade muito boa? Nós tínhamos 2 salões divididos ali, um refrigerado bem ruim, que o salão lá, aqui do lado não teve refrigeração praticamente. Então, ficou muito ruim para as pessoas que estavam ali. Nós queremos pedir perdão a vocês e a todos que estavam conosco. Por quê? Porque nós adentramos a este lugar, chegamos ao centro da cidade, histórico de Vitória, esse ano passado, em julho. Aqui tivemos muitos problemas para nos estabelecer aqui neste lugar. Inclusive a preparação de todas as coisas aqui. Nós compramos, o Eterno nos deu de presente esse local, mas ele precisa ser construído, a congregação. Porque aqui nós temos que ter o nosso salão de festas para as nossas celebrações anuais. E nós teremos com a cozinha industrial, com tudo isso. Mas isso é mais um pouquinho à frente, porque nós precisamos de recursos financeiros para isso. Então, adaptamos a congregação aqui, como os irmãos podem ver.
Aqui era a garagem da casa e fizemos uma adaptação. Tudo isso exige custo e exige muito trabalho. Muito trabalho, muito desgaste da nossa parte. O restaurante Elos era o local mais próximo que tinha para nós celebrarmos a Páscoa. Então, nós fomos e contratamos ali e celebramos a Páscoa ali naquele local não muito bom. Porque ele é dividido em 3 salões, um refrigerado, outro não, uma coisa bem incômoda. E eu sei que não foi bom para vocês, mas é só por causa da urgência. Nós não poderíamos deixar de celebrar Páscoa, de forma alguma. De forma alguma, porque é um mandamento e nós temos que cumpri-lo. Então, o desconforto de vocês não olhem para essa questão do desconforto, para a questão incômoda que houve toda ali. Mas vocês olhem para uma questão espiritual muito maior e muito mais sólida e muito mais forte que permeia a nossa vida e a vida dessa congregação. Antes de nós celebrarmos Páscoa, porque a nossa vida bíblica é uma vida de obediência e não do fazer. Subir aqui no tempo do eterno é uma vida de obediência e vir para aqui com a indisposição de toda a comunidade local. E nós enfrentamos tudo isso e nós nos estabelecemos aqui. Então, tudo isso exige uma guerra espiritual muito violenta e um desgaste muito grande. Então, ali houve uma celebração com a aprovação do eterno. Não havia uma comodidade muito grande, Francisco, mas havia uma presença do eterno. Por que a pastora Sandra diz isso, que havia uma presença? Eu falo com toda certeza e toda convicção. Porque antes de celebrarmos Páscoa, nós já tínhamos nova tarefa. O rei, o comandante do exército, ele não incumbe o exército de uma nova tarefa se aquela tarefa que ainda está por realizar não for bem feita. Não estamos dizendo que nós celebramos uma Páscoa perfeita, que nós estamos longe disso. Mas muito longe disso. Mas a intenção do nosso coração foi aceita. E o esforço que nós fizemos para celebrar foi aceito. Então, a proposta é que no ano que vem nós tenhamos a oportunidade de já agora, quando o calendário ficar pronto, nós vamos já alugar um cerimonial melhor para abrigar a todos vocês, para uma visibilidade boa. Vamos ver isso tudo com antecedência, porque nós celebramos em casa, agora nós não temos local até construirmos. Então, nós pedimos desculpa aos irmãos nessa área física, porque a área espiritual, nós sabemos que foi muito bem aceita. E nós vamos falar à tarde a vocês sobre a nova tarefa que nós recebemos como congregação, logo após a celebração de Páscoa. Mas a celebração, nós temos que terminar o jejum do Hametz, do fermento. Ele termina na sexta-feira. Aí nós celebramos Shabat, porque as coisas de Elohim são em ordem. E numa estrutura bíblica, em harmonia com a sua palavra. Senão nós não podemos fazer nenhuma incursão com o exército. Porque você repare que quando ele tira o exército de dentro da terra do Egito, ele diz, eu retirei o meu exército de dentro do Egito. Então ele conta com você e comigo como servos, prontos para fazer qualquer incursão que ele determinar. Então nós temos a partir do dia 15, na madrugada do dia 15, até na sexta-feira, incursões para fazer saídas com o exército durante 6 dias, porque no 7º nós vamos celebrar Shabat outra vez. Então eu gostaria de à tarde estar explicando biblicamente para vocês que os que estão nas intercessões já sabem, mas eu tenho que dar uma satisfação à congregação, por que ela vai sair de madrugada com o Sefer Torah para fazer o quê? Por ordem de quem? E como é que é isso? E que tempo é esse? Né? Então, à tarde, nós conversaremos sobre essas questões. Entenderam? Então, este é o sinal para nós que nós entendemos que Páscoa espiritualmente foi muito bem recebida. Apesar da nossa estada física um pouco incômoda, mas espiritualmente ela foi uma vitória. Então, que o Eterno nos abençoe para que de tarde nós encerremos Shabat, façamos a contagem do Homer e então nós vamos entender por que nós temos que, terminando o jejum do fermento do Hametz, nós então entraremos em guerra.
Por quê? Porque o Eterno está nos ordenando. Então, nós explicaremos à tarde com louvor, com os cânticos, com tudo que a congregação tem. Que o Eterno nos dê um restante. A Creuza ainda quer que fale que nós temos matizar ali para quem precisar comprar, pode procurar a Creuza, que temos matizar ainda. Hein? Está na secretaria. Você passa na secretaria e pode comprar a sua matizar. E responda a esse pedido do Eterno, que é uma coisa muito maravilhosa, comer esse pão da pobreza durante 7 dias, né, Alarcon? Que o Eterno nos abençoe. Irmãos, eu quero agradecer muito a muitos irmãos que ajudaram muito. A Rita Alvina a gente nem fala, porque ela é um soldado incansável. Mas os homens que ajudaram, todos os irmãos que participaram, os anciãos da congregação, pela essa montagem que num só corpo nós fomos e celebramos. Dá vontade de chorar. Acho que o Eterno nos abençoe muito. Em nome de Jesus.